é com alegria que quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor, jovens, adultos, colegas professores que dividem a responsabilidade de ministrar as aulas junto comigo, professora irmã Elka, irmã Bruna, irmão Hermerson, que Deus continue abençoando vocês, cada aluno da sede, das congregações. É motivo de muita alegria poder entrar na tela do seu smartphone, na tela do seu computador, para juntos aprendermos esta lição. Antes de falarmos mais um pouco sobre a lição de hoje, nós queremos convidar você a orar conosco. Amém? Se você puder estar aí do outro lado, fechar seus olhos e orar junto comigo, eu te convido a fazer isso agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade, pelo dom da vida, por todo o teu cuidado para conosco, por nos suprir em todas as nossas necessidades. Te agradecer, Senhor, pelas vestes, te agradecer, Senhor Deus, pelo alimento, por estar nos protegendo deste vírus, Senhor, que assola a humanidade, por estar cuidando de cada um de nós. Continua abençoando esta igreja, nossos familiares. Senhor, abençoa o ministério, o pastor da igreja, essa equipe que está por trás desse trabalho, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida desse jovem, dessa pessoa que está, Senhor, junto comigo neste momento orando, Senhor. Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Amém. É motivo de muita alegria estar de volta aqui depois de tanto tempo, não é? Depois de tanto tempo, mas Deus nos proporciona esse momento juntos neste dia tão bonito, tão maravilhoso. Amados irmãos, nós deixamos uma lição para trás acerca de Josué, as experiências que Josué deixou. Na última sexta-feira, a irmã Elka, a irmã Bruna estiveram juntos com vocês, comentando acerca da lição, no Descomplica Josué. E hoje nós estamos dando início a mais um trimestre. Lição esta, que é uma reedição do terceiro trimestre de 1993. Então, olha só que interessante, a lição de hoje, ela parece ser bastante atual, mas a primeira edição foi no ano de 1993, quando eu tinha 3 anos de idade. Então, é como se o comentarista da lição, o saudoso comentarista, Deus já o levou, ele, usado por Deus naquela época, é como se ele estivesse escrevendo para nós, comentando a lição de agora, essa revista desse trimestre conosco agora. Então, assim, isso nos denuncia o quanto a palavra de Deus ela é renovada, ela se renova a cada manhã. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias. Então, assim, nós vamos comentar acerca da lição, a revista bíblica, os princípios divinos em tempos de crise. Olha só que tremendo, que interessante. Uma lição de 1993 com essa temática, os princípios divinos em tempos de crise. Em a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós precisamos estar avivados, nós precisamos estar na presença de Deus, nós devemos ter a responsabilidade de ser exemplo para a sociedade atual. Essa revista, como todas as demais, as anteriores, ela nos trará 13 maravilhosas lições. E a lição de hoje, a lição número 1, Daniel ora por um despertamento. Desperta, tu que dormes, desperta, jovem, para ser uma atalaia de Deus na terra. A lição 2, que será no próximo domingo, despertamento espiritual, um milagre. A lição 3, o despertamento renova o altar. A lição 4, a construção do templo enfrentou oposição, é uma lição excelente. A lição 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Lição 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Na lição 7, vocês vão ver comigo outro professor. O povo de Deus deve separar-se do mal.
Na lição 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. Lição 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Na lição 10 nós vamos ver, provai se os espíritos são de Deus. Excelente lição também. Na lição 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Lição 12, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a lição 13, fechando a revista, será a vigilância conserva pura a igreja. Então a lição de hoje, 5 de julho de 2020, lá vai eu querer ir para o ano de 93. Daniel ora por um despertamento textuário. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o pecado, o sentimento de culpa, causa uma ferida. Então, quando nós confessamos esse pecado a Deus, compartilhando com o nosso pastor, com alguém próximo a nós que tenha um testemunho espiritual de crente, né? Uma pessoa que a gente, às vezes, tem alguém próximo a nós que conhece a palavra, nos traz uma palavra de ânimo, e às vezes a gente desabafa um pouco, por culpa ou algo do tipo. Então, quando nós viemos a nos arrepender, e Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que é o textuário, ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Então, ele diz que a cura vem, né, quando a gente se arrepende, quando a gente confessa, e ele vai complementar a medicação. O que mais? Orando, né? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Será que o índice de contaminados aqui em Solânia não está tão grande porque tem alguém orando? Porque você está orando? Porque eu estou orando, clamando a Deus por misericórdia? Será que não está atingindo a nossa região porque tem crentes orando? Se você está orando por isso, comenta aí embaixo, aqui no canal da igreja, para a gente se alegrar juntos. Amém? Verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Um crente de joelhos traz mais ameaça ao inferno do que um exército inteiro. Então, o crente de joelhos, ele tem uma arma, né? A oração, conversar com Deus, dialogar com Deus. A leitura diária, nós vamos ter as leituras diárias nas segundas, nas terças, nas quartas, nas quintas, nas sextas e no sábado aqui da lição, né? Depois vocês acompanhem, depois vocês reflitam nesses textos, né? Eu não vou entrar em cada leitura diária, porque senão assim a aula vai ficar muito extensa, e vocês não gostam de aula extensa, né? A aula, quando passa dos 30 minutos, 40 minutos, vocês já estão cansados. Então, assim, a gente vai tentar dar uma aula bem compacta, a gente vai ler a lição juntos aqui, aprender juntos essa lição. Vale ressaltar aqui, a revista deste trimestre, ela é uma lição só, ela é direcionada para os jovens, e ela é direcionada para os adultos. Antes, na última lição, não, a nossa lição era a temática dos jovens, mas essa lição ela tem um assunto bem peculiar, trazendo uma curiosidade para a gente. Os seus temas são excelentes. A leitura bíblica em classe está em Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3, Daniel, capítulo 6, versículo 10, Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 19, e Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler juntos? Eu vou ler devagar para você me acompanhar. No ano 1º de Dário, filho de Assuero,
da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, capítulo 2, versículo 17 e 18. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus em Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Objetivo geral da lição: conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra de Deus e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Objetivos específicos: apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração, pontuar a resposta divina às orações de Daniel, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Amados irmãos, em resumo aqui a leitura, em resumo aos objetivos, eu quero dizer para vocês que Daniel ele só tomou conhecimento da profecia do profeta Jeremias porque ele estudou a palavra, porque ele meditou na palavra, ele tinha o hábito de estudar a palavra. Então, quando você está estudando, meditando, se dedicando na palavra, você tem acesso àquilo que Deus tem reservado para o seu povo. A introdução da lição, aqui no primeiro parágrafo: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel. Daniel era um jovem crente, ele era diferente. Vocês sabem que junto com Daniel foram vários conterrâneos de Daniel para aquele reino. Eles foram escravizados, mas Daniel e os 3 jovens, recebendo os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram diferentes em seu comportamento, na forma como buscavam o conhecimento. Por isso que eles foram honrados, e principalmente eles eram tementes a Deus. Por isso que quando os 3 foram para a fornalha de fogo, Deus
através de Cristo, entra ali como filho do Deus vivo, junto com aqueles jovens. Aqui no tópico 1, subtópico 1, Daniel foi despertado para orar. Você está sendo despertado por Deus para orar nesses últimos dias? Amém por isso, glória a Deus. Ao ler o profeta Jeremias, Daniel ele estava estudando os escritos de Jeremias, e ele pensou, rapaz, está se cumprindo a profecia, já se passaram os 70 anos daquilo que foi profetizado por Jeremias. Ele só soube disso porque estudou, leu, meditou na palavra de Deus. Ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Então, aqui no subtópico 1, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, ele tinha um hábito de oração. A Bíblia vai nos dizer que ele orava pela manhã, pela tarde e à noite. Ele tinha os momentos de oração. Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E nós, quantas vezes nós estamos orando ao Senhor? Então, quando você tem o hábito de orar, conversar com Deus, a sua vida é pautada em bênçãos. A sua vida é pautada em livramento. E nós estamos vivendo os últimos dias. Assim como Daniel, conhecendo a palavra, nós temos acesso à palavra. E Cristo, ele nos orientou acerca dos últimos dias. Ele nos orientou, na verdade, acerca do princípio das dores. Mateus 24 é um retrato disso. Aqui no subtópico 1, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, como falei outrora. Aqui na primeira parte vai dizer, a Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento, e ele escutará a oração dos justos. Glória a Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 19. E a primeira frase que eu falei, a oração dos retos é o seu contentamento, está em Provérbios capítulo 15, versículo 8. No subtópico 2 do tópico 1, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. O crente que não ora, ele tende a uma vida de desgaste espiritual. E se ele tem uma vida de desgaste espiritual, isso acarreta na vida física, se decepcionando, se frustrando, não conseguindo alcançar os seus objetivos, porque ele não tem uma vida pautada para o reino. Jesus disse, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, como exclusividade, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós devemos orar, buscar ao Senhor, conhecer a sua palavra e se esforçar também no ramo do conhecimento secular, para podermos almejar, alcançar os nossos objetivos, que é o melhor, é aquilo que Deus tem determinado para nós, é aquilo que Deus tem preparado para nós, é o melhor. Então aqui no final do subtópico 2, quando sua própria vida, bem como a de seus amigos, se refere a Daniel e aos seus amigos, aos 3 jovens, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Aqui no subtópico 3, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era na época Nabucodonosor. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte do castiçal. Isso está em Daniel capítulo 5. Vocês vão ver essa história tremenda, maravilhosa. Eles zombaram, pegaram os utensílios santos, consagrados ao reino, ao santuário de Deus, e eles colocaram
fizeram isso, colocando bebida dentro, para eles fazerem os seus rituais pagãos lá, se prostituindo, bebendo, festejando, e Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. E esse rei, ele fica se tremendo, os reis dele se tremem, e ninguém consegue interpretar o que aquela mão escrevia na parede. Então eles chamam Daniel, e lá no finalzinho aqui do subtópico, nós vamos ver isso aqui, ó. Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Subtópico 2. A resposta às orações de Daniel. Deus responde àquele que busca a Deus. Deus responde às nossas orações. Ô irmão, faz tempo que Deus respondeu a minha oração. Na verdade, eu nunca ouvi, nem vi Deus falando comigo. Através da sua palavra, Deus fala conosco. Através da paz que há nas nossas decisões, Deus está. Quando traz paz, é a resposta de Deus. Traz segurança física. Na verdade, segurança psicológica. Quando Deus fala conosco, acalma o nosso coração. Quando Deus fala conosco, acalenta a nossa alma. Glória a Deus. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus. Aquela promessa de Jeremias, que ele teve acesso. Jeremias, ele profetiza: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Subtópico 1 do tópico 2, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No finalzinho aí no parágrafo, nós vamos ver: quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ver a profecia sendo cumprida. Há quem diga assim, Deus tarda, mas não falha. Quero dizer para você, Deus não tarda nem falha. Ele chega no momento certo. Ele chega na hora certa. E quem determina essa hora certa não sou eu. Quem determina essa hora certa não é você. Aleluia. Subtópico 2 do tópico 2, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá. Glória a Deus. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser retiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Glória a Deus, essa lição é boa. Essa lição está disponível no grupo dos jovens, que o nosso diácono Fábio conseguiu, graças a Deus. Diante dessa pandemia, vocês sabem que tudo se prejudicou, mas graças a Deus a lição chegou até nós, através de forma digital, mas chegou para a gente. Tópico 3, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Tópico 1 subtópico 1 do tópico 3.
O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus, e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Tem uma profecia dita por Isaías, direcionada a esse rei Ciro, que foi um dos maiores conquistadores da sua época. Glória a Deus. Deus conhece a tudo e a todos. Deus conhece você. Deus conhece você por dentro. Deus conhece você por fora. Aqui no subtópico 2 do tópico 3, nós vamos ver: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, olha só o que eu falei agora há pouco, né? Cristocidência. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Então, essa foi a lição de hoje, e eu quero dizer para vocês que diante do que nós estamos vivendo, essa lição de 1993 parece estar nos trazendo uma mensagem bem atual, uma realidade bem atual. Deus, Ele está nos convidando a orar mais, a buscar mais, a ler mais a sua palavra, a estudar mais, meditar. Como o salmista, no Salmo 1, vai dizer que bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então vamos orar, clamar ao Senhor, para que Deus abra as portas que estão fechadas para muitos. Quem sabe você que está me vendo está com a porta fechada para você. A porta é essa que só você e Deus sabe. Mas eu quero dizer para você que Deus tem a chave que abre e ninguém fecha. Eu quero dizer para você que Ele tem a chave que fecha e ninguém abre. Então que Deus possa fechar a porta para o diabo e abrir a porta para o seu coração, para aquilo que você vem pedindo a Ele. Então vamos pedir a Deus que nos desperte cada vez mais, que Ele instigue em nós, que Ele nos impulsione a sermos como Daniel. Daniel é um exemplo de um jovem que buscou ao Senhor, que orou ao Senhor, que clamou ao Senhor por um avivamento. Abacuque é outro exemplo, Jeremias é outro exemplo. E quem sabe nestes dias, nessa geração, Deus possa dizer: Luan, eu quero usar você, usar você aí do outro lado, você que está me assistindo. Glória a Deus por tudo, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Não percam as próximas lições. Na lição de hoje eu quis só ler um pouco a lição com vocês. Vocês viram que eu li bastante a lição, mas resumi, porque senão a aula fica muito extensa. E Deus seja louvado por tudo. Eu quero convidar você nesse momento a orarmos a Deus, pedindo a Ele por um despertamento espiritual e que Ele nos impulsione a orar mais, a buscar mais, a meditar mais na sua palavra, para que possamos estar firmes nestes dias tão difíceis. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa lição, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Nessa oração que te faço, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor coloque em meu coração, coloque no coração desse ouvinte, Pai amado, que a gente possa buscar mais, orar mais, ler mais a Tua palavra, conhecer mais a Tua palavra, Senhor, que é um poço cheio de águas, tão fundo e profundo que não tem fim. Ó Deus, o Senhor tem coisas grandiosas para nós, que o Senhor possa nos proteger, Senhor, de todo mal,
nos proteger da ira do inferno, Senhor, para que possamos estar, Senhor, debaixo das Tuas asas nestes dias tão difíceis, Senhor, que assim como o Senhor cuida dos passarinhos, eu tenho certeza que o Senhor cuida do seu povo, que o Senhor continue conosco hoje e sempre, em o nome de Jesus, amém, e até a próxima aula.